Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do quadro Histórias de Vida e Propósito, justamente com uma convidada especial, que é a Maria Eduarda, que trabalha no marketing no Brasil Free Shop, professora de Educação Física, personal trainer e também empreendedora de aluguéis de kitnet. E nós vamos conhecer a sua história de vida nessa noite, sexta-feira, sextou, dia 29 de maio de 2026. Aproveitar para convidar ela para participar comigo na live. Hoje a minha voz tá meio rouca, mas vamos fazer o nosso melhor aqui para nós poder. Agora sim. Boa noite, Duda, tudo bem contigo? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo Tudo bem? certo. E por aí tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Começar antes do nosso horário, que bom. Mandou uma mensagem que estava em casa, que maravilha. Conseguimos acabar um pouquinho mais cedo, uma aula aí para aparecer por Uma aqui. aula vai aparecer um pouco antes, que bom, né? Hoje a minha voz tá meio fraca, meio rouca, eu tô com um fogo oral aqui, uns remedinhos, mas vamos fazer. É esse tempo, né? Não tem o que Esse tempo fazer. aí faz parte, É, mas aí tô me cuidando aí, o mais importante é a gente estar aqui juntos, né? E vamos usar esse tempo. Até tava falando com ela que ela vai ter uma outra aula depois da live. Olha aí, olha a agenda aí. E aula, e é aula, e aula. correria E de correria segunda a sexta. do dia a dia, né? E depois lá das 9h30 tem uma aluna que ela vai dar aula, que ela vai lá treinar ela. E que bom, é isso aí, é uma agenda lotada, mas o tempo livre a gente tem para poder Exato. fazer outras coisas, isso é muito importante. E nós vamos aproveitar então esse tempo antes das 8 horas, aí o pessoal aí, mandar uns abraços também, aí ó, a Yasmin, o Luiz, o Brandon, Luan, todo mundo aí, ó, que vão aparecendo, Rafael, uns salves aí, um forte abraço para todo mundo aí. Que a gente interage, entende? A gente vai interagir, a gente vai conversando, a gente vai. Sem roteiro, a gente vai fazendo um bate-papo acontecer, e isso é muito bom. Nas lives anteriores, eu tinha convidado o Marcelinho para participar, que é a tua Sim, dupla, agora, que eu estava falando, é uma dupla do Brasil Free Shop aí, de marketing, de comunicação, de vendas. exatamente. Marcelo é minha dupla lá na É loja. a dupla lá. É de segunda a E sábado. que maravilha. E aí eu pensava vou convidar a Maria Eduarda, a Duda, né, para participar comigo ali. E vi que ela tem várias profissões e multifunções ali, né? E aí, ao longo desse bate-papo, a gente vai descobrindo aí, ao longo dessa live, né? Que é do mate, da comunicação, de professora, de personal trainer, também de empresária. Então vamos descobrindo aí aos pouquinhos, né? Exato. Eu sempre gosto nas minhas lives fazer assim, ó, a gente já sabe o depois, né? O agora. Então vamos fazer uma linha do tempo de como tu começou a tua trajetória até o dia de hoje, né? Então, o que eu vou te perguntar, né? Antes da Maria Eduarda se tornar professora de educação física, se tornar comunicadora e também empreendedora de aluguel de kitnet, quem era a Duda na adolescência e na fase da infância? O que tu pode nos falar? A Duda da adolescência sempre foi a Duda falante, a Duda que o professor tinha que trocar de lugar para conversar com um colega e a Duda conversava com outro colega. A Duda sempre foi falante, sempre foi alegre desde a época de escolas. A frase que minha mãe e meu pai mais ouviam era assim, ó, é uma ótima aluna, mas fala demais. Inclusive até hoje. E e é isso, a infância, né? A infância, a gente vem de família humilde, a infância foi humilde, mas com tudo necessário que uma criança poderia ter, uma criança precisava para ter, né? Sempre com muito amor e carinho dos meus pais, da minha família e dos meus amigos. E na adolescência, né? Adolescente é pesado, né? Adolescente é complicado, eu sei, eu já O fui. adolescente quer viver a vida, quer viver no seu Exatamente. jeito. E hoje a gente vai percebendo, porque quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é certo, né? E a gente vai percebendo depois que, pá, é complicado. E, mas tá, sempre foi uma menina que desde muito pequenininha, eu sempre falava que eu ia ser professora, mesmo não entendendo nada da vida, nada do mundo. Mas sempre fui uma pessoa que desde nova sempre fui determinada a querer ter alguma coisa na vida. Talvez por ter visto a trajetória dos meus pais,
a trajetória da minha família, então isso sempre me motivou bastante. Que maravilha. Então, na adolescência, aproveitando aí, comunicado. Então, o Dudu, eu era muito tagarela também. Então, somos dois, conversador, de coisa, de se enturmar. Geralmente, pessoas que são assim são pessoas que são, depois de um tempo, viram comunicadoras, né? Que Comunicador. gostam de falar com o pessoal. Ah, eu sou também muito de falar. Vamos dizer que na adolescência eu não era tão falante, era um pouquinho menos falante. Agora acho que o Eduardo se torna mais comunicador também, né? Então isso faz parte da nossa vida, né? A gente descobrir isso. Claro, Sim, a conversa, uma boa conversa com boas companhias, isso é muito bom, né? A gente precisa comunicar. Porque o ser humano ele tem que falar. A gente pode, através de gestos e ações, mas para conhecer pessoas, para conhecer outras culturas, para conhecer outras personalidades também, a gente precisa comunicar, né? Tudo na vida a gente vai conhecendo. E chega numa escola, chega num local, por exemplo, na fase da adolescência, a gente precisa se enturmar, e a gente precisa falar, a gente precisa ser nós. A gente sim, precisa ter exato. uma identidade ali, né? Um grupo, a gente vai gostar, quem sabe um outro grupo a gente não tem aquele perfil, mas a gente vai se encaixando, se adequando ali, entende? E aí pintou um desejo teu de se tornar professora. Não sei se a tua família já tem alguém que já ensinasse, já fosse professora, mas pintou um Sim, desejo. exato, sim. Na minha família tem professores, sim. Inclusive a minha irmã, ela é professora, ela não exerce, mas ela é formada também. Mas a minha vontade desde criança, sempre que eu vi os professores sendo professor, tendo autoridade em sala, para mim era o máximo, né? Sempre foi. E só que a educação física, na minha época da escola, ela não foi muito atrativa para mim, né? Sim. Hoje, como profissional, eu vejo que poderia ter sido muito melhor, eu poderia ter sido muito mais, enfim, desenvolvida e tudo mais, né? Pois né, nessa parte do esporte eu sempre fui muito reclusa, porque eu não sabia, eu tinha vergonha nessa parte aí, mas com o tempo, com o passar dos anos, eu fui percebendo, sempre gostei muito da área da educação física, porque é uma área que ela te acompanha em todas as fases da tua vida. Quando tu é bebê, tu vai começando a descobrir a motricidade fina, quando tu vai começar, a criança começa a engatear, começa a caminhar, começar a correr, a se desenvolver. Então, todas as fases da tua vida, tu tem a educação física presente. E isso me chama muita atenção. Ela não trabalha só o teu corpo, ela trabalha mente, corpo e alma. Para muitas pessoas serve como forma de motivação e de superação. Para pessoal que usa a corrida como estímulo, a musculação, o dançar, o crescer, o caminhar, o desenvolver em geral. Então, isso me chama muito a atenção na área da educação física. Não somente dentro da academia, mas no lecionar na escola, com as crianças, com os adolescentes. É muito legal. Uhum. Interessante. Então, no tipo da adolescência, a escola provavelmente ali tá. Quem sabe no início ali, vamos ver qual esporte se encaixar. Eu queria saber qual seria o esporte, qual seria a modalidade que começou a praticar. Qual seria a modalidade que tu mais te chamou a atenção assim no início? Ó, eu vou começar a estudar, eu vou me inscrever numa faculdade, ou até eu gosto da corrida, eu gosto da musculação, eu gosto do futebol, eu gosto do vôlei, eu gosto do basquete. O que tu te chamou a atenção? Quando eu comecei na educação física, na verdade, foi a convite do meu tio que começou a fazer. Eu estava ainda terminando o ensino médio, eu tinha 17 anos, entrei na faculdade com 17 para 18 anos, a convite do meu tio que ia começar a fazer essa faculdade. Na época, não, eu era adolescente, não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia o que eu queria fazer. Mas quando ele falou da educação física, isso me acendeu né, na cabeça assim para aí se eu começasse a fazer, pois a parte da educação física que no momento eu me identificava era a musculação. Por quê? Porque eu era uma jovem, uma adolescente que eu tive alguns traumas relacionados ao meu corpo tanto na escola, em colégio, porque eu era uma pessoa muito magrinha, eu era aquela pequenininha, esmirradinha e sempre tive muita dificuldade nessa parte. Então, a musculação, eu comecei a enxergar ela com outra forma de eu me sentir bem por dentro e por fora. Então, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar licenciatura, que é para áreas na escola, e comecei a estudar o bacharel, que é voltado mais para atividades físicas em academias.
Então, foi por uma questão partindo de mim que eu comecei a estudar para ajudar pessoas que, assim como eu, passaram por esse processo. E hoje eu consigo ajudar, graças a Deus. E isso é muito importante, como tu falou, a gente ter autoestima e cuidar do nosso corpo. Vamos dizer Exato. assim, eu também. Tu tem 24 anos, provavelmente, tem 25 aqui, completei essa semana, nós somos jovens. E você também tem É, mais ali. Vamos dizer assim que no início, tá, a gente vai viver a adolescência, vai comer lanche, não se cuida. Aí um momento, no instalar de dedo, surge um convite, que tu falou do teu tio, começa a estudar, faz ali o curso e tal, começa a ver o que seria de propósito na tua vida, será que é nessa área? X, Y, Z? Aí tu começou a se interessar. E isso que, como tu falou, a gente cuidar do nosso corpo e amar o nosso corpo e cuidar da nossa saúde é fundamental. é Né? fundamental. Provavelmente, no início, uma pessoa, eu também magro, né? Eu tinha muita dificuldade para engordar e comendo bastante. E mesmo assim, não ia. Aí a gente precisa achar algum jeito para a gente poder treinar. E claro, quando a gente vai entrar numa academia, quem sabe a gente não sabe muito, a gente vai procurar, quem sabe já com uma companhia, ou com um professor, ou até na própria faculdade ali, ou tutor, e a gente pesquisando vídeos na internet ali, de treinos, de exercícios, aonde seria melhor a gente fazer e manter aquela constância e a disciplina de estar ali, né? A gente poder ver o antes, né? Geralmente quando eu vejo da pessoa da academia tem o antes e tem o depois, né? Vamos dizer Exato. assim, né? Como é Sim. que tu entrou no primeiro dia que tu entrou? Imagina, primeiro dia, peso X, altura tal, massa corporal tal, a estrutura óssea, o teu corpo, como é que era. Aí durante os treinos tu vai vendo a fase do processo, quem sabe já de treinar musculação, treinar um cardio e cuidar também de alimentação, dieta. Quem sabe aquilo que a gente fazia no passado, quem sabe não era bons lanches, quem sabe o dormir tarde, porque tudo isso são fatores que a gente precisaria mudar para poder melhorar o nosso corpo, né? A nossa saúde, e a gente poder amar o nosso corpo. A gente poder olhar no espelho, dando um exemplo. Hoje por dizer, não me sinto bem, não acho bem, mas vamos dizer que futuramente, quem sabe, Claro. com treino, com prática, com, com métodos certos, vamos dizer assim, aí a gente vai evoluindo, vai se aceitando ali, e quem sabe até chegar ao nosso objetivo, né? Vamos dizer assim. E aí isso é muito bom. Tu começou com 17 anos a treinar, viu ali na musculação. Quem sabe no início seria um hobby, aí depois tu viu através do curso a estudar, e hoje em dia tu já é a tua profissão. Um dia começou a treinar, ouviu um instrutor, alguém, e aí tu poder, hoje em dia tu passar aquilo ali Sim. para as suas alunas que te chamam, que, ó, a Duda, preciso treinar. O que eu vou treinar hoje? Né? Provavelmente hoje já deu aula, né? Aí Sim. tu deu aula. As mulheres geralmente elas treinam membros inferiores, elas gostam, né? Provavelmente. Mas vão treinar outros exercícios também, entende? Então isso é bom. A gente gostar daquilo ali, amar aquilo ali, depois a gente vê que a gente pode ensinar as outras pessoas. Eu acho que isso é muito gratificante e ver o resultado na vida das outras pessoas também, como no teu caso, que treina, que gosta, que leva a sério, que frequenta. Não é só frequentar o ambiente, mas Exato. usar o tempo ali, né? De treinar, de fazer alongamento e também pós-academia, pelo menos a minha visão, de poder também dar essa atenção, né? E isso é muito importante, amar a si próprio. Eu acho que é amar o nosso corpo, ter a autoestima e ver que isso é importante para a nossa vida. Isso, a Então, educação física ela vai além, né? Além só de bem-estar físico, mas também de bem-estar mental, é, bem-estar da saúde em si. Muitas coisas que a gente faz hoje vai impactar no amanhã, né? Como a gente se cuida hoje, como a gente vai se alimentar hoje, né? No pós, isso vai ter um impacto. Então, é muito bom, né? Sempre, desde cedo aí, começar uma corridinha, pular uma corda, fazer um polichinelo, quando levantar de manhã, fazer um alongamento é fundamental para o corpo, porque a idade, ela chega para todo mundo e com ela chega, enfim,
os problemas, né, da idade, que é normal para todos, e não dizendo que a educação física vai tirar isso de ti, não. A educação física ela vai te ajudar a conviver com isso de forma melhor, de forma mais saudável. Tu vai acordar de manhã, tu vai deitar de noite, às vezes até mesmo o pessoal que faz caminhada de manhã cedo e já volta. Bom, meu pai às vezes ele faz caminhada de manhã cedo e ele volta já se sentindo bem melhor, porque é uma maneira do teu corpo estar desintoxicando, do teu corpo estar trabalhando de alguma forma. Às vezes eu sei, a gente trabalha todo dia e às vezes a gente sente um cansaço, mas o cansaço físico de trabalhar e o cansaço físico de fazer uma caminhada, um exercício é diferente. E eles têm uma grande diferença. E é muito bom. Eu sempre aconselho a todo mundo. Tu consegue nem que seja 20 minutinhos da tua vida. Não faz uma academia, não pode ir na academia, não consegue pagar uma academia, dá uma caminhadinha na rua, bota na televisão, no YouTube ali, ó, uma zumba, bota no YouTube uma aulinha rapidinho, um funcional. A minha mãe faz assim aqui em casa, todo dia de manhã, que assim, ó, melhora teu dia 100%. Isso é muito importante, como tu falou, tu tem que achar algum meio, né, de treinar. No teu caso é musculação, é academia que tu treina. Vamos dizer que para outra pessoa pode ser uma caminhada, para outra pessoa pode ser uma corrida, para outra pessoa pode ser um esporte, uma modalidade. Tem que Exato, achar aquela luta, cada um alguma se coisa. sente bem de uma forma, né? E tá certo. Isso é fundamental, tu achar onde e começar. Eu acho que a palavra-chave seria tu começar algo. É, E não ficar procrastinando. Né? Vamos dizer, um jovem, um adulto, um senhor de idade, a gente pode recomeçar a vida, entende? claro. Começar a vida, poder treinar, poder fazer, como tu falou, pular corda, caminhada, tu poder. Talvez o início não seja fácil, o corpo vai sentir, porque a gente que sempre não quer, o nosso cérebro parece que é programado a não fazer coisas novas, somente coisas que vão dar conforto. Mas É por depois que tu vai ver ali, tu vai ver que tu vai estar realizando, o teu corpo vai estar acostumando. Pode falar. É por isso que é muito difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Por quê? Porque a nossa mente, ela já está acostumada a tal maneira, a tal jeito de ser da nossa rotina. A partir do momento de fazer alguma coisa diferente, já bate aquele medo e a gente já automaticamente é, vai se diminuindo, se encolhendo para não ter que passar por isso, por medo de sair do conforto. E às vezes sair da zona de conforto é o que vai te abrir portas tanto para a vida, não somente para um exercício físico, para uma atividade física, para uma melhora pessoal, mas sim para a vida em si, né? Verdade. Então é muito importante a gente tentar sair da zona de conforto. Claro, poder começar a treinar. Para uns já treinam de segunda a sexta, de segunda a sábado. Não sei como é o teu caso, provavelmente seja toda semana. Mas tu começa 3 vezes, começa em casa, pega ali, mostra os vídeos na TV, e tem, né? Tem de zumba, tem de dança, É, tu fazer, entendeu? E aí os teus pais têm a professora, a filha, né? E vocês também aí, ó. Então tem incentivo também, tem esse incentivo de bora lá, precisa, porque a gente precisa cuidar da alma, do corpo, do espírito, é tudo um conjunto. Mas a exato. gente vai deixando, aí do nada surge alguma coisa, algum incômodo, porque a gente não deu atenção como poderia ser. Então é melhor a gente tentar prevenir e ter uma melhor qualidade de vida. Eu acho que é fundamental a qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de Exatamente. vida, de poder acordar bem, de respirar bem, de caminhar bem, né? Porque muitas profissões trabalham sentado ou só em pé. Eu trabalho em pé, então eu não sei o que é trabalhar sentado. Só agora que eu estou sentado. Mas eu não sei como é que é trabalhar sentado, porque eu estou acostumado a trabalhar em pé. E eu acho que também vocês aí, como vocês trabalham lá, aí eu vou descobrir depois como é que tu entrou pro Brasil Free Shop, né? Como é que tu descobriu? Tá, tu fez a licenciatura, formou. Fez o bacharelado, formou. A partir de que momento surgiu essa oportunidade de trabalhar no Brasil Free Shop? Em que ano? Eu, entrei no Brasil Free Shop em setembro do ano passado. E essa oportunidade surgiu a partir das lojas novas que estavam abrindo aqui em Santana do Livramento. E aí eu fui chamada pelo seu Rafa, fui chamada pela Giza e fui lá, conversei com eles, né? Eles me explicaram como que funcionava, o que eles queriam, e eu abracei com as duas mãos.
Eu acho que a gente tem que. A nossa zona de conforto, como eu digo, a gente tem medo às vezes de sair. Nosso primeiro passo é com a perna tremenda. A gente não sabe o que a gente vai encontrar lá no futuro. Mas eu pensava assim, cara, eu tenho 24 anos. Na época eu tinha 23, eu sou nova, eu vou arriscar, eu vou ver. Era uma coisa totalmente diferente do que eu estava fazendo. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, ó, que eu sempre busquei o melhor para minha vida, sempre procurei alguma coisa melhor que iria me agregar. E quando surgiu a oportunidade, eu abracei com as duas mãos. Fui muito bem recebida no Brasil, muito bem recebida pelo Marcelo, pelo pessoal em si. E a partir dali que eu comecei. Tudo tem um começo, né? O começo, ele é difícil, a gente se sente perdido, a gente não sabe, a gente pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas aos poucos, aquilo ali, tu vai aprendendo, tu vai pegando forma, tu vai pegando o ambiente, tu vai pegando como é que o pessoal gosta que faça, né? Tem o Thiago também, que faz uns vídeos lá pra gente, que a gente vai aprendendo bastante coisa. Uma pessoa que já tem uma vivência a mais, ela vai ensinando, né, a gente. Tem uma amiga também, a Camila, que ela é formada em marketing, comunicação, e ela me deu muita aula de como usar um aplicativo para editar vídeo, que eu não tinha nem ideia. Então, hoje eu faço as coisas, como eu digo, praticamente bem, mas eu tive um começo. Foi complicadinho, mas eu nunca desisti. Eu falei assim, ó, uma hora eu vou conseguir, uma hora vai melhorar. E foi assim a minha entrada para o Brasil. Foi assim, ó, do nada que eu falei assim, cara, é oportunidade, é Deus dando a oportunidade e eu escolho se eu vou, se eu fico. Eu tava numa zona de conforto, mas eu podia escolher, ou eu ficava naquela zona de conforto, ou eu saía e procurava algo melhor para minha vida. E eu não pensei duas vezes, né? Que maravilha. E isso é muito importante porque eu achei que já fosse de anos, mas parece que Não, é recente. É eu sou recente, recente, é. recente. E a gente poder entrar ali, ser bem recebido, manda um abraço para todo mundo. Tu pode mandar um abraço também pro pessoal aí, teus colegas também, se aparecer aí, podem interagir. Então, isso é muito importante, a recepção, o acolhimento. E tu Exato. chegar ali, claro, provavelmente já tinha a tua profissão, tá vivendo bem. Bora viver uma nova aventura, surgiu um convite ali, será que eu vou, será que eu não vou? Mas imagina se tu dissesse não, não quero, que Exato. bem assim. Quem sabe, não ia viver aquilo ali, quem sabe uma outra oportunidade, a gente não sabe. Mas o bom na vida, ó, você que tá na live, a gente tentar dizer sim, se é bom para ti, tá, tu tá satisfeito, mas tu pode testar alguma coisa diferente, provavelmente tu foi chamada para, eu acho que foi para o marketing, já para Foi. conversando, já para as vendas, Foi pro e marketing. daí já foi direto no marketing. Quem Uhum. sabe, não sabendo editar, né? Como tu falou ali, foi aprendendo aos pouquinhos ali a conversar, né? Porque são produtos importados, vamos dizer assim. Tem eletrodomésticos, tem ali as Tudo. coisas, tá? E precisa sempre estar comunicando. E que bom que já recebeu um colega, que eu acho maravilhoso, o Marcelinho, provavelmente já recebeu ali o Marcelinho, que ele Sim. é muito bom. E ele é muito do improviso, né? Tava mexendo com ele, tu não tem nada de roteiro, tu é improviso, consegue falar, e isso é bom. Até acho que isso da comunicação, a gente pode até nascer com isso, só que tem que aperfeiçoar isso, né? Exato. Pode nascer com aquilo ali, só que tem que se aperfeiçoar e achar algum meio de poder usar, né? E usar isso aí para poder divulgar ali uma venda, para poder ali fazer um vídeo legal, porque vocês sempre estão fazendo os vídeos. Eu vi vários vídeos ali, acho que foi uns 3 ali, mas eu acho que é mais de algo para as mulheres, maquiagem. Eu vi algumas coisas ali de hoje, né? Tava vendo alguns outros vídeos, vocês ali pegando os produtos, né? Vamos dizer, um produto ali, uma caixa de som. Tá, aí faz a propaganda. Aí uma TV, tá, um ar-condicionado, tá. Aí, mas isso aí vocês vão aprendendo aos poucos a fazer, entendeu? Porque eu acho que não é só falar um preço, tem uma estratégia ali no meio, né? E como tu fala, as gurias ali, o pessoal, um vídeo ali, entendeu? Tem que chamar o público, tem que ser diferente. O cliente Exato. chegar ali e ser diferente. Que no Brasil, o que acontece? É muito produto que tem lá na loja, muito produto tem no Brasil. Só que o que acontece? Às vezes o pessoal, principalmente o pessoal que vem de fora, eles já vão para uma determinada compra. Às vezes estão vendo o produto na frente, mas não sabem para que é. Então não chama atenção. Então, o que eu faço? Qual é o meu papel lá dentro? É mostrar para aquele cliente que aquele produto é legal, é bom, vai valer a pena para ele e vai ter um ótimo custo-benefício.
Então, é isso que eu mostro e às vezes o pessoal fala assim, ó, já chegam quase sempre, todos os dias, ó, eu quero esse produto aqui. Porque já viu, é prático, vem de longe, já pega, pá, enfrenta a fila. Então, é bem mais fácil, assim, dessa maneira, e a gente consegue fazer um giro absurdo de produtos dentro da loja. Tudo tem um estudo, né? Como tu disse, não é só falar preço, a gente olha aquele produto, a gente pesquisa para que serve, o que é, o que vem. Às vezes a gente se surpreende que a gente não sabia que aquele produto era para tal coisa, que a gente não sabia nem que a gente precisava daquele produto. Mas é tudo na base da pesquisa. A gente vai pesquisando, a gente vai mostrando, a gente vai tentando rodar aquele produto e sai bastante. O pessoal gosta de ver, de enxergar, de entender aquela situação ali. E vai, compra e acontece, e aí a gente fica feliz. Isso é muito importante. Vem também sair mais feliz do que entrou. Eu digo que a pessoa entrar naquele lugar, tá. Eu vou dar um exemplo, eu vou conjecturar. Eu quero comprar só uma TV. Tá, sei lá, de 65 polegadas, tô criando aqui. Aí a pessoa quer comprar a TV, tá. Aí eu chegar tu e uma ou outra pessoa, oferecer. Aí tá, oferece ali, como é que é, já mostra alguma outra coisa. Vamos dizer uma torradeira, vamos dizer uma caixa de som, vamos dizer uma bola, não sei, alguma coisa de um ar-condicionado, entende? Para poder. Aquela pessoa de fora, como a pessoa já vem de fora, né? Claro. Geralmente a pessoa mais de fora do que daqui, como os daqui também. Então tá, chega ali, a pessoa quer tal coisa, aí vocês ali tentam fazer um jeito para a pessoa comprar mais, e é o certo, até porque a pessoa precisa provavelmente sair de lá e sair mais do que satisfeita para poder retornar da sua cidade, Exatamente. geralmente de Porto Alegre, geralmente de Sapiranga, geralmente de Esteio, geralmente, ou é do Uruguai também, lá do Uruguai, Montevidéu. Então o pessoal aí vai se turmando, vai gostando, e provavelmente nas postagens da rede social, que é um ponto fundamental de vocês. Eu acho que toda uma rede social, como é que a pessoa vai saber, né, antes de chegar, vai ver na página, vai ver ali Exatamente. no Instagram, no Face, né, entende? Vai ver ali um produto, vai ver vocês dois ali anunciando ou alguma outra pessoa, isso vai chamando Isso. atenção E e aí claro que vai. um vai Sim, pode. mandando para o outro, um vai encaminhando para o outro, e aí quando vê, já tá todo mundo sabendo daquele produto, daquele preço, e fica bem mais fácil, né? Para quando chegar aqui, pá, já pega e vai. E vai. Que maravilha, né? Isso é bom, né? Então, só mandar uns abraços aí. Interage com vocês, né? Samuel, Vitor, Rafael, Vani e Carlos. Forte abraço para todo mundo aí. Cleison também no colega de trabalho. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aí, ó. O que mais te encanta? Tu entrou ali em setembro, já faz, eu acho que, sei, tá, 8 meses, 10 meses aí que tu tá. O que mais te encantou no marketing digital e na comunicação quando tu entrou ali? E o que te chamou a atenção? Tu te descobriu o que tu entrou ali, quem sabe, para começar algo novo? O que tu descobriu ali de comunicação, de marketing? Tipo, quando eu vejo tu comunicar, parece é uma pessoa que se comunica, e é mesmo uma comunicadora, né? Mas como é que foi esse início para ti lá? Bom, eu, como sempre gostei muito de falar e de me comunicar. Antes de eu entrar no Brasil, eu trabalhei em outras empresas e sempre que tinha a oportunidade, eu tava lá falando, eu tava lá nas câmeras, eu tava sempre lá. Sempre para mim, eu tive como tu disse, tem gente que nasce para comunicação. E eu sempre tive muita facilidade no falar, em me desenvolver. Nunca tive vergonha de aparecer diante de uma câmera e explicar. Nunca tive preguiça também. Sempre que eu posso, o máximo estudar e dar o meu melhor naquilo ali, eu vou fazer. Por mais que às vezes uma edição dure quase 2 horas, uma edição de vídeo, que seja complicado. Mas eu falei, cara, eu consigo fazer, eu vou fazer. Claro, hoje em dia é bem mais rápido, a gente já pega toda a manha ali e tá. Mas o que mais me encanta nessa parte é a parte do mostrar aquele produto, é mostrar aquela novidade, porque é gratificante a gente ver a pessoa vindo até a loja e procurando aquele produto que tu mostrou, aquele produto que ela estava precisando para casa dela, aquele produto que ela estava precisando para a pele dela, para fazer uma skincare, para fazer uma maquiagem bonita, para arrumar o cabelo. Isso para mim é o melhor. Eu adoro quando chega a gente e fala assim, ó, eu vi o teu vídeo disso aqui, eu quero levar. Para mim, essa é a melhor parte. É a parte de satisfazer a vontade
daquela pessoa que está vindo até mim, que está acompanhando ali e gosta, né, do trabalho. Também, às vezes, tem muita gente que tem muito carinho, tanto por mim quanto pelo Marcelo. O pessoal vai lá, tira foto, mexe com a gente, e isso é muito bom, porque a gente se torna conhecido para ele, para as pessoas de fora, e ao mesmo tempo a gente recebe um carinho. E isso é show de bola, é muito legal. Eu adoro isso, assim, tanto de crianças, é o máximo ver. Eu tenho uma colega lá que ela fala pra mim assim, ó, para de postar coisa que a minha filha quer tudo. E eu falo pra ela, te vira, dá teu jeito. Esse é muito bom reconhecimento do trabalho. Isso. Eu gosto de falar uma frase, né? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar naquilo que a gente gosta ou ama. Por exemplo, não se torna tão cansativo. Tá, tem várias pessoas, vamos dizer assim, no cenário, tá, estão em um emprego, estão ali e tal, só para manter o sustento, sobrevivência, essa é a palavra, sobrevivência, está aqui na vida para sobreviver. Mas tem lugares, por exemplo, convites inesperados, como já falou, já tá vindo, pode tomar água aí. Tome água também. Tome água, pessoal, faz bem para você. Ai, eu sou uma pessoa que eu falo, não tomo água, não, eu tenho que estar me policiando para tomar Então, água. policial, toma água. E imagina tu chegar a receber um convite ali, diferente, quem sabe, a gente pensa, será que a gente aceita? Aceita. Porque a gente precisa viver coisas novas, né? Às vezes a pessoa fica tudo ali. O que a moça falou? Vamos ver, eu sou uma que quero tudo quando a Eduarda mostra no Marcelo. Isso aí. Que bem, Essa que aí é bem. minha tia, ó, Essa aqui, ó, um de braço para ela. milhões. Que bom. E isso é muito gratificante a gente saber que o nosso trabalho, várias pessoas, eu acho que até milhares de pessoas reconhecem, mesmo que a gente não conheça ainda Exato. presencialmente. Quando falou uma criança ali, através da mãe ali, mostra ali, fica encantado. E aí quer conhecer lá quem é essa moça, quem é esse moço, né? Quem são eles, né? E às vezes são pessoas de fora, ou são daqui mesmo, mas às vezes ali para chegar quando vê se encanta. Porque a gente sabe que a comunicação faz parte da vida do seu irmão. Você não precisa falar bonito. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar aquilo ali e colocar em prática, né? Tipo, e eu acho que é muito importante a dupla. Eu acho que a dupla de vocês é fundamental. Porque, se, por exemplo, imagina se não tiver, Eduardo não tivesse ali, só o Marcelinho. Ou se tivesse só a Duda, sem o Marcelinho. Tipo, combinou. Sim. Ter uma dupla que dá certo. Que é pra ser assim. Às vezes pode botar outra pessoa ali e às vezes não tem a mesma vibe, não tem a mesma sintonia, entende? E às vezes não casa, vamos dizer assim. Então, acho que tudo encaixa, entendeu? Um convite, uma oportunidade, tu fazer ali, tu tem que cantar ali, tu viver aquilo ali com amor, com intensidade e E hoje em chegar. dia, eu acho que é muito importante o marketing dentro de uma empresa. É muito importante a comunicação pelas redes sociais, porque hoje o pessoal anda só sempre com o celular na mão. É Instagram, é só assim, é querer comprar online, é querer ver. Nós lá do Brasil, a gente não vende online, tem que ser presente na loja. Mas a partir do momento que a pessoa está vendo aquele produto sendo exposto ali, já é outra coisa. Então, o marketing, ele é muito importante, né? Porque a pessoa já não conhece o produto, já fica conhecendo o produto, já fica com vontade de comprar, já vai lá na loja, às vezes não sabe que tem, às vezes o pessoal ele tá vendo aquele produto só numa loja que ele já vai há anos, mas não sabe que chegou, né, ali. Aí isso é muito importante. Agora chegaram os produtos novos da skincare, que são os produtos coreanos, que o pessoal enlouqueceu quando chegou lá na loja, porque tava todo mundo esperando. E o marketing mostrou, as pessoas foram lá com a foto, eu quero esse aqui que tu mostrou. E assim vai girando, assim vai rodando, o pessoal vai conhecendo a loja, vai conhecendo os funcionários, vai conhecendo não só eu e o Marcelo, mas a equipe em geral, né? E isso é muito bom, é muito importante. Isso é muito importante, pois é um trabalho em equipe. É um trabalho Exato, coletivo. trabalho em equipe. Em equipe, eu estava conversando com a delegada Ana Tarouco, mando um abraço para ela, se ela estiver assistindo, que a gente estava conversando na live anterior, que a gente precisa ser o quê? Multifuncional. Exato. A gente tem que saber um pouco de cada. Eu sei falar, mas às vezes a gente precisa aprender a editar. A gente não sabe, tá? Faz parte, vamos aprender, vamos procurar, vamos se interessar com aquilo ali, entender? Hoje tem as facilidades, hoje tem ali o celular, televisão, YouTube, tutorial, chat GPT, tem tudo, a gente tem que Tudo. querer aprender aquilo É ali. só querer, a gente tá com a faca e o queijo na mão, Sim. né? É só querer.
E a gente precisa, através, como tem uma dupla, e também tem uma equipe. Vamos dizer que todo mundo faz parte da equipe, todos são fundamentais. Digo, em qualquer empresa, em qualquer lugar, no esporte, como a gente está falando de educação física, uma equipe de futebol, de vôlei, ou num trabalho mesmo, no mercado aqui, ou num free shop, ou em outra coisa, todo mundo tem que trabalhar junto. Um membro de um corpo faz parte. Imagina assim, nós temos um corpo, e se faltar uma mão, se faltar um dedo, se faltar algo, isso vai prejudicar o nosso rendimento. Né? Então, todo membro precisa estar bem. Entende? Se um da equipe não está bem, eu acho que precisa todo mundo incentivar, apoiar, estar junto, porque isso vai trazer resultados. Porque cada um faz a sua função. Um exemplo, um no marketing, um da limpeza, porque o cliente precisa ver ali, ó, lugar organizado, lugar limpo, lugar bem, um ambiente bem climatizado. A outra ali do caixa atende bem, entende? Cada um fazendo o seu. Cada um fazendo o seu, com certeza todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai bem, sai satisfeito, e ainda mais o cliente. Né? O cliente É a podendo... equipe que faz tudo acontecer, né? É um conjunto. É a do marketing, é a da venda, é a da caixa, é a moça da limpeza, é o segurança da porta, é a fiscal de loja, é a chefe de loja, é a gerente de loja. Tudo é uma equipe que, se desfalca um, já dá uma diferença. Então, isso é muito importante. Tem pessoal do depósito, pessoal do teste. Então, é tudo um conjunto que a partir daquela base ali que vai se formar um todo. Que vai ser para o melhor atendimento ao cliente, que vai ser para trazer a mercadoria, para conferir a mercadoria, para cobrar a mercadoria, para organizar, para mostrar. Então, como tu disse, se tirar um dedo, um braço, já tem uma diferença, né? E isso é muito importante. Todo mundo junto. Todo mundo precisa estar junto. E claro, precisa motivar a equipe. Né? Como vocês têm um gerente, vocês têm alguém ali, precisa todo mundo estar junto, um líder. Eu acho que todo mundo, todos os colaboradores precisam o seu. Faz o seu, todo dia. E claro, cada dia não é fácil. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Mas quando, vou dar um exemplo, quando a gente botar a camisa do time, o uniforme, vamos dizer assim, vamos entrar em campo. Vou dar um exemplo de ter formado, futebol, o pessoal vai botar camiseta, então todo mundo quer entrar pro jogo para ganhar. Exato. Ninguém quer entrar no jogo para perder. Então quando a gente botar a camisa, a jaqueta, agora tá frio, né? Não é só de camiseta. Né? Mas vamos dizer só dos guris que fazem, como o Dudu aqui, empacotador, carrinho, ajuda e tal. O pessoal ali, ó, vamos botar roupa, vamos botar uniforme, vamos honrar, vamos fazer acontecer, vamos fazer o nosso melhor, entende? Vamos fazer. Entende? Para poder gerar resultados. E como tu disse ali, o reconhecimento ele vem. O reconhecimento, quando ele vem, ele vai vir, né, através da constância, através do dia a dia, daquilo que a gente está plantando. E aí a gente vai ver conhecimento das pessoas, quem sabe de pessoas que a gente nem conhece na vida. Aí chega ali, ó, tô atendendo bem, olha, é diferente. Geralmente eu ouço em outros lugares o pessoal é mais fechado, não falam muito, são mais cara fechados, assim. Aí a gente vai num lugar ali, se sente bem, se sente como se fosse uma família. É como se tu entrasse na casa de alguém, né? Eu dou um exemplo aqui. A gente entra na casa de alguém, a gente precisa tratar bem. Claro. Né? Mas geralmente são a que a gente conhece, vai tratar bem, vai receber, vai cumprimentar, vai oferecer alguma coisa. É como a gente vai num lugar, quem sabe um lugar diferente, e aí a pessoa vai na primeira vez, e se ela se encanta, ela quer continuar indo ali. Então isso é fundamental, né? Quando a gente se sente acolhido, se sente bem. E o diferencial tem que ter uma diferença. Né? Como tu falou, todo mundo precisa trabalhar junto. Né? Todas as funções, eu não cito todas as funções, mas digo em geral, todas as funções para poder todo mundo fazer a diferença e fazer o seu melhor. Entender? Isso é muito bom para todo mundo sair ganhando, com certeza, e a gente poder lá no início do outro mês, agora semana que vem, lá, nosso salário. E isso é fundamental. E trabalhar com o que a gente gosta e ama não tem preço. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? Diz que a gente não trabalha. A hora passa rápido, tu te interte fazendo aquilo ali, tu sempre vai estar de bom humor fazendo aquilo ali, por mais que seja cansativo muitas vezes, mas é gratificante para ti estar fazendo aquilo ali.
já faz parte do teu dia a dia e cada dia parece que a gente quer procurar algo novo para inovar, para tentar fazer uma coisinha diferente. Por mais que às vezes não dê muito certo, mas a gente tenta, pelo menos. Mas é isso, gostar de trabalhar com o que a gente gosta não tem preço. Isso é verdade. Eu queria saber da criatividade, me vem essa palavra criatividade. Como é que vocês conseguem fazer os vídeos assim criativos? Como é que funciona? Tem alguém que consegue ou é um conjunto entre vocês ali? E vocês são bem criativos até. Até demais. Eu acho que como é que funciona a criatividade para poder fazer um vídeo? Como é que tem que fazer? Tem que posicionar assim, tem que falar assim, ou vai na hora ali e vai na hora. Lá no Brasil, assim, seu Rafa deixa a gente bem à vontade pra gente fazer certas coisas. Claro, a gente sabe que tudo tem um limite, né? E a gente tenta fazer alguma coisa que chame a atenção do pessoal, mas que seja estilo Marcelo e Duda. Não tem roteiro, a gente é na hora, assim. Às vezes vem o Thiago gravar nos vídeos da semana, a gente fala, não, dá pra fazer assim, 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 e tá. E a gente olha, vamos falar isso, isso e deu. É na hora que sai, às vezes até muito no improviso. A gente não trabalha muito com roteiro, a gente vai fazendo e dá certo. Graças a Deus dá certo, porque a gente como tu disse, né? Que é uma coisa que dá certo. Os dois, tanto eu quanto o Marcelo ali. E como a gente já está acostumado com isso, cada vez parece que a gente vai aperfeiçoando mais. Muitas vezes parece que a gente está numa conversa até ali, mas a gente está gravando um conteúdo. Quando a gente faz em conjunto. Quando eu faço separado, que todos os dias eu tenho que colocar no Instagram os vídeos, né? Quando eu faço separado, eu tento. Também não trabalho com roteiro. A única coisa que eu trabalho é porque eu preciso pesquisar produtos importados para ver como funciona, como que vai funcionar, que resultado que vai ter dar, né? E aí eu tento ser sempre o máximo objetiva, fazer um vídeo de no máximo 1 minuto, com objetividade, clareza, com elementos visuais ali, o pessoal olhar, o pessoal gosta de ver as coisas funcionando. Então, a criatividade, ela vai vindo a partir daí. A partir da gente começar a fazer e a gente vê que aquele outro a gente vai podendo melhorar e indo um dia após o outro. Eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, mas eu sei que eu vou chegar lá e eu vou ver sabe que amanhã vai ter. Que amanhã vai ter e que eu vou precisar seguir essa linha. Quando chega produto, toda semana a gente recebe produtos e quando chega a nossa mercadoria, eu sempre sei que amanhã eu vou ter, durante toda a semana, eu vou ter uma coisa para fazer, que foi coisas que eu não fiz nos dias anteriores, que não tinha dado tempo por ter chegado a mercadoria. Mas às vezes, quando já chegou tudo, aí a gente vai procurando, entendeu? A mercadoria é essas que tem essa semana e vamos procurando. Isso aqui tá parado, já faz essa semana não saiu, vamos botar isso aí para sair, vamos mostrar de outra forma para sair. E assim a gente vai indo, sem roteiro, né? Na fé e na coragem, editando um vídeo, fazendo assim, dando sempre o nosso melhor para atender o pessoal e pelo visto a gente, né, tem um bom entendimento, um bom recebimento das pessoas, né, porque o pessoal vai atrás, realmente, o pessoal procura, o pessoal elogia, então acredito que a gente está indo pelo caminho certo. Que maravilha, isso é muito importante. O Rafael, então, que manda um abraço para ele. Isso é bom, a liberdade que vocês têm, a liberdade de fazer, sem roteiro, como fala, gente. Quem sabe se tu faz roteiro, quem sabe na hora não sai tão bem. E chega lá ali, tu sabe os produtos e tal, dá uma Exato, pesquisada ali. A gente não gosta de sair robotizado, como diz o Marcelo. Eu não gosto dessas coisas, eu gosto de falar na hora, assim, sem roteiro, que sai mais natural. É assim que a gente pensa. Verdade, e dá certo, né? Graças a Deus. Verdade. Porque geralmente na escola, a gente mais jovem, tinha que escrever num papelzinho ali, gravar ali, e às vezes na hora falava tudo errado ali no papel, né? Então, chega na hora ali, acontece. Né? Nunca gostei de decorar. Eu sempre olho assim e tento falar com as minhas palavras, que eu acho que o pessoal entende mais, né? Gente como a gente entende mais. Falando com as tuas palavras simples, sem muita burocracia, assim, o essencial para o pessoal se interessar. Eu gosto muito dos meus vídeos em colocar efeitos auditivos, assim, efeitos sonoros. Gosto de pôr uma legendinha pequena, que é uma coisa que não é cansativa de ver e é uma coisa que vai chamar a atenção. Tanto uma musiquinha de fundo ali, falar assim, o máximo que eu puder, com a voz clara, alegre, feliz, sempre, às vezes, dando uma brincadinha no vídeo. E isso eu acho que é muito importante.
Porque às vezes, mesmo, um vídeo de, ai, sei lá, primeiro, passou de um minuto, o pessoal já não olha mais vídeo. Eu sei por mim, que eu também não olho. Mas, então, assim, ó, o mais rápido, claro, é que seja realmente criativo. Que a pessoa goste de ver, de estar olhando aquilo ali, que não seja um negócio chato. É assim que a gente gosta de trabalhar lá. E dá certo. Isso é verdade. Nas vendas tem que ser objetivo. No máximo, se for vídeo longo, é quando tu olha um filme, um carro, tu olha uma série ali, tu vai maratonar, aí sim Exato. dura tempo. Eu sempre Aí gosto dura. de, eu sempre gosto de colocar três pautas nos meus vídeos, que é o problema, a solução e para que aquilo ali vai te servir, né? Às vezes, por exemplo, chegou um produto para skincare lá, para acne no rosto. Para que o problema? Tu tá com acne no rosto. A solução. Aqui no Brasil Free Shop Rivera chegou esse produtinho. Terceiro, custo-benefício, que isso vai te ajudar na tua vida, tanto no teu bolso quanto na tua pele. A mesma coisa é um ar-condicionado. Ar-condicionado hoje em dia não é mais luxo, é necessidade que a gente fala, né? E do mesmo jeito, das três maneiras. No verão vai te ajudar a não passar calor, no inverno vai te ajudar a não passar frio. E a gente vai indo assim, sempre com essas pautas, o problema, a solução, o resultado, o preço, e assim que a gente vai trabalhando com esses produtos. Muito bem, isso é muito importante. Precisa ser objetivo. Como tu falou, precisa ter um diferencial. E aí a gente vai aprendendo a editar, vai aprendendo a colocar uma legenda, vai aprendendo a colocar uma música, vai aprendendo a ver. Não sei se vocês fazem vários vídeos para poder sair um certo ou já sai um ou dois ali. Eu queria saber, na hora que vocês fazem, tem alguns tipo, uns vídeos de bastidor? Ou vocês já, um ou dois vídeos já consegue falar? Ou acontece às vezes algum erro, alguma coisa? Erros acontecem, é normal. Às vezes a gente se enrola na hora de falar, às vezes a gente dá ataque de riso, é normal sair essa parte aí do erro, né? Eu tenho vários, inclusive, no celular ali da loja, berrando, misturando palavra, falando até mesmo palavra que não existe. Isso acontece, é normal, mas geralmente a gente consegue fazer os vídeos bem rápidos, assim, né? Às vezes dá uma crise de riso, dá um ataque de riso, o colega erra, a gente dá risada. E assim a gente vai trabalhando. Mas sim, erros acontecem com todo mundo. Todo mundo fala assim pra mim assim, ó. Ai, como é que tu consegue fazer tão fácil? Eu falo, é que não é tão fácil. A gente olha a parte pronta, né? Mas ali o por trás, ali não. Às vezes é bem complicado, ainda mais quando é um produto novo que tu nunca viu na vida, que ele simplesmente apareceu ali, tu dá o caso para procurar, para saber e para tentar explicar da melhor forma, como eu te disse, como a gente não tem roteiro, a gente vai indo na fé e na coragem, né? Alguns a gente tem que dar uma excluída ali, tem que dar uma cortadinha, mas os outros saem bem. Que interessante. Eu queria saber, eu acho que todo mundo, quando tu fez o primeiro vídeo na primeira vez, bom, te chamaram, foi lá, começou, vamos voltar um tempo atrás. A primeira vez que tu teria que fazer ali, tu já se sentia segura? O que era o produto, tu te lembra? Não sei. O produto, eu acho que era as térmicas da Stanley, se eu não me engano. Era as térmicas da Stanley, que era térmica, era cuia, era bomba, porque era setembro, a gente queria bater meio nelas, assim, até mesmo pra semana roupilha, enfim, era época de gauchada. E foi o meu primeiro trabalho que me deram. E foi. Não me senti segura, né? Por mais que eu já estivesse acostumada a fazer vídeos assim, porque no outro trabalho antigo eu fazia, era novo para mim, era novidade, eu nunca tinha visto, né? Então não me senti segura. Eu fiz, eu peguei e fiz. Foi meu melhor vídeo? Não. Não, os começos nunca são os melhores, a gente nunca sabe. Foi minha melhor edição? Menos. Mas foi para começar. No segundo vídeo eu já tava menos pior. No terceiro eu já tava dando uma melhoradinha, até a gente chegar, né, ao melhor, ao teu melhor no caso. Mas foi térmicas Stanley, eu lembro direitinho, e foi até uma colega que me ajudou a gravar, mas foi bem complicadinho esse começo ainda. E sempre tem a primeira vez, por isso que eu perguntei para ela. Tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez, a gente vai. Não dá para se frustrar, não deu, ai, foi ruim.
mas é um começo. Todo mundo vai começar. É que nem tu andar de bicicleta. Depois que tu aprendeu, tu não esquece mais. Mas tu tem que aprender, tu tem que começar. Errou? Faz de novo. E assim a gente vai indo até chegar à perfeição, né? Ou perto da perfeição, enfim. Com certeza ele vai evoluindo. Né? Exato. Eu digo que eu também, né? Nas lives ou na vida, eu não falar bonito, eu não sou muito bonito, mas a gente é do bate-papo. Talvez as palavras mais bonitas eu não sei, mas eu sei direcionar, porque a gente é do improviso. A gente vai descobrindo ali. E aperfeiçoar isso aí é fazer. É de vídeo, dia após dia, fazer para poder. Isso aí se tornar. Chegar até onde tu pode. Isso é muito bom. Né? Tanto nas vendas, comércio, quem trabalha numa rádio, que trabalha como jornalista ou comunicador. Eu acho que todo mundo é comunicador. Quando a gente conversa, quando a gente está vendendo, né? Não é somente, como tu disse, eu disse, só falar um preço. Existe uma estratégia, improviso também, e um foco principal, né? Para a gente poder atingir um público, vários públicos, e esses clientes poderem voltar com aquilo ali. Existe E uma isso é bom, a segurança. existe uma determinada linha de pensamento, todo um estudo para a gente conseguir atingir determinado público-alvo. Porque às vezes um produto que é bom para um público-alvo não é bom para outro público-alvo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um estudo para ver para que público vai servir, se é feminino, se é público masculino, se é para criança. Então, tudo tem um estudo. Às vezes, já escutei gente falar assim, ó, ai, mas tu só faz vídeo. Não é só fazer vídeo. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Não é só, a gente dedica muito tempo àquilo ali. A gente estuda aquele produto ali. A gente erra, como eu te disse, a gente perde tempo quando a gente erra. Às vezes dá até dorzinha de cabeça, a gente perde tempo editando. A gente tem que ter umas ferramentas adequadas para conseguir fazer tais vídeos. Eu trabalho com... geralmente eu ando com 3 celulares, né? Já tive até te dito no Interessante, é isso que eu queria saber. 3 celulares. Eu também para lá, tá, eu tenho 3, também tem 3 aí, só que um ali tá nem usa. Até 2. Eu também tenho 3, só que um tá aí na gaveta, nem usa mais. Mas que tanto, 3 celulares? Tu Eu, tem até? antigamente eu Pensa, andava com 4. o pessoal tem dinheiro, será? 3 celulares? Eu ando geralmente com 3, andava com o meu, 2 meu e um da loja. Aí geralmente eu usava o meu para gravar vídeo, para ter uma boa qualidade, porque eu já tinha todas as ferramentas ali. Acabava a bateria dele, eu pegava o outro, aí o da loja outro eu usava para responder o pessoal. Então, e nem assim, ó, cada um tinha uma determinada função. Eu não poderia sair sem estar com aqueles 3 celulares, porque eu sabia que ia dar um erro. Quando acabar a bateria, bota o outro para carregar, pega o outro. E assim a gente ficava, era assim, ó, do bolso tapado do celular. Hoje, eu trabalho só com 2, que é o meu e o da empresa, que a empresa me conseguiu outro aparelho de telefone para mim e para o Marcelo, pra gente, né, trabalhar super bem, graças a Deus, é um baita aparelho. E hoje eu ando só com esses 2 aí, porque ainda uso o meu. Por quê? Porque eu ainda preciso, às vezes, pesquisar aquele produto, eu preciso fazer uma edição que tem um aplicativo só nesse celular e não tem no outro. E a gente, assim eu vou trocando. Microfone de lapela sempre. E também os ring light sempre, os focos de luz sempre. Eu sempre tô com foco. O Marcelo mexe comigo. Eu estou sempre perguntando, cadê meu foco? Que eu não sei onde tá o Marcelo. De preferência, procura no teu corpo, porque tá sempre enganchado em alguma parte minha. Tá enganchado numa jaqueta, tá enganchado numa calça. E eu tô sempre cheia de coisa. Teve até um cliente uma vez que mexeu e falou assim, ó, mas esse teu aparelho é uma arma de guerra. Porque tava sempre lotado de coisa, assim, ó. Tá com celular, tá com carregador, tá com tudo. Tá com ring light, tá com microfone. Os bons aqui não chega a ser fundo, assim, tô só com tudo ali dentro. Mas vou precisar. Mas isso é bom. A palavra que ela disse é importante, você vai ouvir, ferramentas de trabalho. Ferramentas, ó, isso é bom. Tu precisa, mas que tanto celular, que tanta coisa. Às vezes a ignorância, mas é o trabalho. Cada um com a sua função, e mais a comunicação. Eu digo, um celular tu usa, por exemplo, eu uso para live, aí o outro é para editar. Eu não posso deixar o celular também com pouca memória. Se eu deixo com pouca memória, o processamento vai ser lento. Aí a gente precisa ter um outro ali para outra coisa, etc. E precisa um para editar, outro para baixar um vídeo, para poder colocar a legenda.
Então precisa ter esse esquema, essas ferramentas, né? O microfone na lapela, que é fundamental. Ah, é caro, é barato. Sempre é bom pesquisar ali, né? Ah, tem o ring light, por exemplo, ali, para ninguém ficar segurando também, um tripé ali, para não ficar segurando. Mas são ferramentas que precisam ser levadas a sério e precisam ser bem usadas com alguém que goste daquilo ali, né? Sabe? A pessoa pega um monte de coisa e não gosta de se expressar, não gosta de se expor, aí não adianta, aí não vai dar resultado. Mas geralmente, quando tu dá as ferramentas, trabalha para uma pessoa que realmente gosta daquilo ali, ama aquilo ali, as pessoas vão ver, né? Tanto o líder, o chefe, os clientes vão ver, ó, que pessoa esforçada, que pessoa dedicada, tem para fazer os vídeos, né? Entende? Tudo tem um propósito daquilo. Entendeu? Um produto X, Y, Z. Ah, tem um produto que é mais fácil de falar. Ah, as cuias da Stanley ali, né? Ah, é mais fácil. Uma TV é mais fácil. Um ar-condicionado é mais fácil. Um ventilador, tá, essa época aí, ventilador não, é muito... Entendeu? São coisas... Aí pega um produto mais difícil para um público X, entendeu? Mas aí vai pesquisando, entendeu? Para poder trazer esse resultado para os clientes, trazer e chamar a atenção deles para eles virem aqui vender. Eu acho que hoje você fez vários vídeos também, né? De maquiagem, mais para as mulheres, eu vi, que é mais para as mulheres. Aí já não é para os homens. Aí chega algo mais para os homens ali, aí não é para as mulheres, ou é mais para o jovem. Entende? Então, cada um tem público. Isso mesmo. Isso é bom. A criatividade do ser humano de poder fazer coisas diferentes. Não de só imitar, ver um vídeo tal, copiar e reproduzir. Não, de criar, tentar fazer algo diferente. Não lembro o nome, o Marcelinho, ele tem um personagem, não lembro se é... Não, é a Castelhana, uma cliente, eu queria falar dessa cliente. Quem é essa cliente? O nome da cliente? Uma cliente que ele veste, uma cliente, ele vai ali comprar, não sei quem é a cliente, o nome da cliente, mas tem uns vídeos ali, da cliente, que ele vai lá, um vídeo que estava no caixa, ele estava com Era a mãe do Marcelinho, não era? Entender? Na hora de pagar, tirou as bolsas ali, não tinha dinheiro. Eu achei engraçado aquilo ali, Isso, tipo uma ideia do vídeo. Na hora de pagar ali, tira tal, tirava tudo, na hora de pagar não conseguia. Tendo uma ideia do vídeo. Tendo a criatividade. E se for falar, elas acontecem também, né? Ah, o cliente ali, na hora de pagar, não, tem um monte de coisa naquela bolsa, sai mais coisas, mas aí, a criatividade. Eu vi um vídeo interessante, entende? Acho que já é mais passado, mas eu achei engraçado, entende? As ideias, entende? De trazer o público, de chamar atenção junto ali, entende? Isso é fundamental, então a gente tem que ser criativo. Amanhã mesmo você vai fazer outros vídeos, nem sabe como vai ser, mas vai fazer outros vídeos ali. Vou fazer. Vai fazer um vídeo ali, entende? Isso é bom. A gente poder fazer o que gosta, amar o que faz. Ah, mas eu estou em emprego, quem sabe a pessoa está em emprego, não gosta, bom. Quem sabe pede para sair, vai e procura. A gente tem que ter essa liberdade, a gente tem essa liberdade, entende? De escolha na vida. De escolher o que a gente quer. Tô cuidando da hora, tá? Eu sei que tu tem aula depois. Tranquilo. Cuidando da hora aí. A gente tem essa liberdade de escolher o que a gente quer. Quem sabe a gente vai numa área, gosta, vai em outra área e gosta, vai em outra área e gosta. Isso. Eu tava vendo algo da Alice Bastos Neves, ela era do Globo Esporte, tá? Outra moça. E tinha uma outra moça que apareceu na RBS ontem, quinta-feira, depois das 11 da noite. Eu acho que as duas moças eram jornalistas, não lembro o nome da outra. Mas a uma era jornalista, a Alice Bastos Neves sempre quis fazer educação física, mas ela não quis, ela gosta, mas não quis. Aí escolheu o jornalista. Aí a outra moça também, que é formada em jornalista e radialista, ela se interessou em nutrição. Né, que provavelmente ela não é para agora, mas quem sabe futuramente goste. Mesmo já com uma carreira consolidada. 2 anos na Alice Bastos Neves, ele apareceu ali, depois das 11 da noite na RBS, na Globo. E isso é muito bom, porque a gente vai descobrindo coisas que quem sabe a gente está numa área, você tá bem, já tá feito, aí descobre outra coisa e a gente se encanta com aquilo ali. Entende? A gente vê que isso aí não é em vão. A gente não nasce na vida pronto. Eu digo para você, já nasceu pronto, já sei como é que vai ser minha vida. Aí não teria graça. Sim. Tipo, a gente já sabe de tudo. Quem sabe Deus já escreveu como vai ser, mas quem sabe a gente tem que ver aquilo ali. Tem que viver o dia a dia. Para te viver, tu tem que aceitar. A pessoa sempre no não, sentado, não quer viver algo novo, às vezes só procrastinou.
numa função, num cargo. Mas por que não quer viver uma aventura, como o Aristides disse para mim numa live? Vamos viver uma aventura, uma loucura, algo diferente. Entende? Quem sabe seja até melhor. Porque a gente tem que viver, aceitar o sim das coisas. E viver, e as pessoas vão, a gente vai conhecendo. A gente, quem sabe, nem não conheça, mas quando chegar naquele ambiente, a gente vai ver. Ah, parece que essa pessoa aqui, vou dar exemplo do Marcelo, eu já conheço faz anos. Quem sabe o Marcelinho na prosa, quando vocês são juntos. Ah, eu tô só 8, 10 meses com ele, mas parece que é uma vida, entender? Porque isso é importante, isso para o tempo que a gente está no ambiente, o tempo que a gente está em um lugar. Ah, eu estou uma década, eu estou 20, não importa o tempo que a gente tiver, mas o tempo que a gente estiver ali, que a gente dê resultado, que a gente seja lembrado, né? Deixar um legado, sempre fala assim, construir uma vida, construir uma história, deixar um legado. Ah, eu sou muito velho para recomeçar a vida. Ah, eu sou muito novo. Recomece a vida, entendeu? Começa a partir do momento que Deus nos dá a oportunidade. A gente dorme de noite, acorda de dia. É mais uma oportunidade. Isso Uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu não sou comunicativo com vocês dois aí. Acha outra coisa. A área do desenho. Sei lá, se tu é uma pessoa mais reservada, vai, sei lá, aprender a digitar, videomake, informática. Acha algo que tu gosta de esporte, como nós dois também ali. Acha algo. Quem sabe no início é um hobby. Quem sabe no início só seja ali para aproveitar, para fazer. Aí depois, quem sabe, isso aí pode gerar uma renda, pode ser bom para ti, criar uma carreira. Sim. Então, as áreas são diversas. O Né? negócio é a gente sempre procurar, né? Sempre procurar ser melhor, se aperfeiçoar, procurar o diferente, não ter medo do novo. Sempre a gente querer o a mais. Meu pai sempre me disse que a gente sempre falou assim: tu tem que sempre querer o a mais. Porque o não tu já tem. Tu tem que sair atrás do sim. Tu tem que procurar o sim. E isso é para mim, isso me ajudou muito da minha vida até aqui, muito pensar assim, pensar no a mais, nunca pensar no e se, e sempre no sim, eu vou fazer. Não existe, no meu vocabulário não existe e se, não, é sim ou não. Eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, eu vou procurar algo melhor, tanto que as minhas duas profissões, uma é diferente da outra. Uma, ela é comunicação, a outra é ser professora, mas de qualquer maneira as duas estão interligadas. Porque eu tô lecionando, né, me comunicando, analisando o meu aluno, enfim, e a outra eu tô vendendo um produto. Então, são áreas distintas, mas que uma precisa da outra ali de qualquer forma, e sempre aperfeiçoando aquilo ali, né? Sempre tentando sempre fazer o melhor tanto nas duas, né, em uma, em outra, mas nunca deixando a desejar e falando assim, ó, eu não consigo. Ai, não vai me dar tempo de fazer. Não, tempo tem. O dia tem 24 horas. Meu pai sempre me dizia isso assim, o dia tem 24 horas. E realmente, né? Quando a gente quer, a gente faz, a gente consegue, a gente se vira. Porque hoje em dia, para a gente conseguir ter alguma coisa na vida, a gente tem que se virar nos 30, nos 40, nos 50. Às vezes eu mexo até que eu queria ser a Maria e a Eduarda. Não Maria Eduarda, que eu conseguiria me dividir em duas. Porque nada cai do céu, ninguém dá nada para ninguém. A gente tem que correr atrás, né? E se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo teria. Por isso que não é fácil, por isso que muitas vezes é um desafio, por isso que mas a gente tem que querer, a gente tem que se superar cada dia mais. Que top. Sabe as palavras, gostei. Muito importante isso. Eu queria saber também, pelo que tu falou também, tu tem um negócio de aluguéis de kitnet, é verdade? Sim. Então existe o quê? A comunicadora, existe aqui a professora, existe a personal, e então provavelmente empresária também, tem um empreendimento. Como é que tu descobriu isso de aluguéis de kitnet? Dá dinheiro? Dá dinheiro. Dá dinheiro. Vou falar de dinheiro agora. Coisas boas. Assim, ó, eu sempre mexo, eu tô seguindo o ramo, né? Seguindo o ramo da família, o ramo do negócio da família. Minha avó, minha tia aí, elas foi quem começou aí com os aluguéis. Meu pai começou também quando eu era criança, praticamente, assim, meu pai começou e eu sempre vi aquilo de fora.
Meu pai começou a fazer, a construir, ele tinha já 3 filhos para criar, é uma pessoa que não tinha estudo, mas que trabalhava para se virar pelos filhos dele. Minha mãe também, minha mãe sempre trabalhou em comércio normal, e eles começaram aos poucos, né, a construir. Construiu uma, construiu duas, começou a alugar, e aquilo foi entrando, e eles foram fazendo mais. Então aquilo sempre me chamou muita atenção, porque meu pai, ele é autônomo, é um negócio dele. Sempre vai ser dele, ninguém nunca vai tirar dele. E eu comecei a me interessar, porque como eu te disse, eu sempre quis crescer, sempre tentei procurar o melhor para minha vida, né? E aí surgiu a oportunidade. Eu recém tinha pedido para sair de um trabalho com aquela rescisão. Meu pai me falou assim, ó, por que que tu não começa a fazer? Eu peguei com aquela rescisão, que não era muito, eu comprei um milheiro de tijolo. Aí com aquele milheiro de tijolo, ficou ali. Aí passou um tempinho mais, eu juntei um pouquinho mais de dinheiro, aí já comprei outra coisinha, já fui pagando um pedreiro. Não foi fácil, nada é fácil, demoraram para ficar prontas. Por quê? Porque quando a gente não tem dinheiro na mão, as coisas custam mais. Para mim fazer, eu trabalhava numa loja de comércio, eu recebia um salário comércio e mais da metade do meu salário ia só para pedreiro, para mão de obra. E muitas vezes nem quase dava, né, para mão de obra. Eu tive que abrir mão de muita coisa para mim conseguir fazer essas kitnets, e ainda tô para fazer mais, né? Mas eu lembro que eu pagava com o meu salário, eu sobrevivia, eu tinha só o essencial para viver. Eu pagava pedreiro, eu pagava e ainda pago as contas, né? De pedreiro. Meu pai me ajudou muito, eu pago ele também, inclusive, já que o banco não me liberou dinheiro, né? Mas tudo teve um começo, foi a partir de vendo meu pai tendo o negócio dele e correndo atrás com 3 filhos nas costas para criar. O cara ainda foi lá e pegou e focou. Ele foi lá e botou tempo, botou dinheiro naquilo ali para construir, para tentar dar uma vida melhor, né? Tanto para ele, para minha mãe, para os filhos dele, para os netos dele. E ele conseguiu. E eu falei, eu que não tenho um filho, que não tenho, como eu digo, um pinto para dar água, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou botar fora? Em roupa, em celular novo, em bobagem? Falei, não, cara, eu vou pegar e vou investir esse dinheiro. Sempre tive essa mentalidade de sempre querer, como eu disse, sempre querer ter mais. Abrir mão de muitas coisas. Eu queria ter o celular do ano, eu queria ter o carro do ano, mas eu tinha que escolher. Ou eu tinha o carro do ano, eu terminava aquele kitnet, ou eu comprava uma blusa nova, eu comprava 2 bolsas de cimento. E isso é tu ter um propósito na vida e tu ter as escolhas. Eu tinha escolhas, 2 escolhas. Eu sou nova, tenho... Na época que eu comecei a fazer, eu tinha 22, 23 anos. Eu sou nova, eu tenho pouca idade, né? Mas eu tenho que escolher o que eu vou querer. Ou eu vou querer comprar coisas supérfluas, né? Pra ficar feliz. Ou eu vou querer terminar um empreendimento que vai ser meu lá na frente. Isso vai agregar a minha renda, e com essa renda eu vou comprar o carro do ano. Com essa renda eu vou fazer mais kitnet. Com essa renda eu vou pagar o meu aluguel, eu vou pagar minhas contas. Então, isso sempre me chamou a atenção. Aí foi a partir daí que eu comecei no negócio da kitnet, a partir da minha avó, da minha tia, vendo meu pai se esforçando do máximo que ele podia para conseguir ter um padrão de vida um pouco melhor, vendo sempre que são pessoas, assim como eu, que vieram de baixo, que vieram de famílias, né, bem, com poucas condições financeiras, mas que sempre quiseram. Sempre quiseram. E eu podendo, né, tentando, que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, tudo é muito caro, tudo é difícil, mas tá, a gente consegue. Nada é fácil na vida, como Se a tudo Carla fosse... tá aí, acho que é tua parente. É minha mãe. Mamãe, manda um abraço então para sua mãe, para o seu pai aí, Um para abraço, seus mãe e irmãos. pai, que estão aqui do lado, inclusive, Estão aí do, no da lado aí, porta. olha, estão ouvindo a nossa conversa, que bom. Estão ouvindo, Um abraço, um orgulho da filha. Né? Quantos mais vocês têm de irmãos? É você É, e... eu, uma irmã e o irmão. Meu irmão estava até online aí, não sei se está. O Breno e a Andressa. Eles são mais velhos, eu sou a menor, o Breno é o mais velho e a Andressa é a do meio.
Que bom, né? Uma família abençoada, que bom, isso aí. Eu gostei dessa visão, acho uma visão também, eu tenho essa visão também, Que né? bom. Porque a gente sai num ambiente, num local, tu recebe um X. Às vezes pode não ser muito. Como tu disse, eu poderia ter comprado um celular do ano, vou criar um iPhone 17 na cabeça aí, custa X. Vou comprar já um carrão do ano. Só que como é que eu vou gerar receita depois com rendimento? Ah, porque hoje em dia as pessoas elas querem tudo para hoje, para agora e tal. Só que tem todo um processo, um andamento disso. Quem sabe não vai vir hoje o dinheiro, o retorno, Ah, mas lá para o futuro, para um tempo, 6 meses, um ano, dois, é três, a não sei, gente plantar e colher, plantar, né? colher, poder plantar aquilo ali, tu sabe que tu vai colher. Uma Só que às hora vezes a vai colher. pessoa tem uma ansiedade, quer tudo para hoje e tal, porque a gente olha o outro tem. Não, eu acho que o outro tem os seus motivos, cada um tem o seu motivo. E a gente, quando a gente quer crescer, quer gerar receita, o empreendedor, a visão do empreendedor, essa é uma ótima visão, a visão que vocês têm, dos pais incentivando. Pega esse X aqui que tem, esse pouquinho, e começa a tentar, vai tijolo, vai blocos, né? Não entendo muito sobre isso, mas vai pegando coisas essenciais e vai construindo. Quem sabe um dinheiro emprestado ali do fulano de tal, da família apoiando ali, depois pago ali. Mas começa, entende? Não fica aquele medo ali, se der errado, se der certo. Então tem que viver, tem que plantar, vai levar um tempo, mas vai construir. Quem vai ser as pessoas que vão vir também? Também não sei quem vai vir, mas vai fazendo. Esse desejo que está no nosso coração aqui, ó, né? Cada um tem o seu desejo, né? Porque, tu quer, pode ser funcionário, mas se tu quiser ser empresário, quiser empreender, nada impede da gente poder crescer na vida. Entende? A gente pode trabalhar, né, como funcionário, a gente pode criar algo nosso e um dia, quem sabe, dá tão certo a gente poder só viver nisso aí, porque a gente tentou e plantou lá no passado. Então a gente tem que plantar. Mas vai dar certo, vai dar errado. Entende? Tem que ter estratégia, entende? Se não deu certo, corrige, vê, faz certo. Uma hora de tanto errar, vai dar certo. Às vezes, pesquisa, eu não tenho essa formação disso. Então, bora fazer, bora viver, bora aprender, bora pesquisar. Então, a gente precisa empreender, né? A gente não pode ser ilimitado. Não tem o que o ser humano não sabe aprender. Como tu falou, é sim, sim ou não, não. Se eu ficar só no eu não sei, eu não quero. Tu não vai caminhar. Minha vida. Então não vai. Viver só sonhando, as pessoas vivem só sonhando, como seria se eu tivesse feito, ou como. Não, então faça valer a pena, entende? Faça valer. Entende? Vai ser difícil, vai ser noites, quem sabe, mal dormidas, quem sabe, renunciar coisas. É. Renunciar coisas para poder lá no futuro poder comprar. Para poder ter e poder sobrar um pouquinho. Poder tu comprar ali e sobrar. Porque se tu comprar e não sobrar e dever, pior ainda. Então é melhor tu poder render, fazer aquela. Tu plantou no passado, vai colher no futuro, vai nessas pessoas aí, vão alugar, tu vai ter receita, isso é muito bom, entende? Poder tu ter teu trabalho, ter esse X de dinheiro e mais alguma coisa que a gente almeja na vida. Então a gente precisa almejar alguma coisa. E a vida é assim. Mesmo que a gente tenha feito isso aqui, a gente vai querer outra coisa. Vai querer outra coisa, porque a gente mesmo realizou esse sonho, vai ter outro sonho. Quem sabe na casa própria, quem sabe de um carro, quem sabe de uma família, entende? Não sei, entende? Tudo vai construindo. Porque nada de mão beijada, como tu falou. E se viesse tudo pronto, eu nasci herdeiro. Alguns nasceram herdeiro. A gente não escolhe onde nasceu, como tu falou, e eu também, uma família aqui simples, trabalhadores também, tem comércio aqui, mas todo mundo está na luta. Então, a gente não nasceu herdeiro, mas a gente pode construir, a gente pode fazer, e quem sabe lá no futuro, os seus filhos, os meus filhos e de vocês aí, poderem ter uma vida digna, uma vida de conforto, uma vida boa, entendendo aquilo ali. Então, tem que construir, tem que começar. Mas se der errado, não, então bora fazer. E se errou, acerta uma hora de tanto fazer. Se der errado, faz de novo. Faz de novo. Puxa a orelha, corrige, vê o que está faltando aí para poder uma hora acontecer. E aí tu tá vivendo, entende? Então, isso é muito importante, de viver aquilo ali e depositar na fé, independente da fé da pessoa, coloca em prática. Aí provavelmente já tem, não sei quantos aluguéis tu tem, mas deve ter alguns já.
Já está aí aprendendo, já tem que fazer, ele vai construir mais. E isso é muito importante, né? Os sonhos não são só sonhos, estão sendo colocados em prática, fora do papel. Então, se você tem um sonho, tem um desejo na vida e quer realizar, então vai. Ah, mas é só eu. Quem sabe é tu e o esposo, a esposa, ou é só eu sozinho, Deus. Então vai. Entende? Começa. Entende? Começa, pesquisa. Não fica a sua vida toda. Quando será que eu vou fazer? Não, começa logo. Bora fazer esse pouquinho aqui, vai lá e uma hora vai dar certo. E tá dando certo, entende? Exato, Porque a gente precisa exatamente. Eu sou fazer. uma pessoa que assim, eu sou ansiosa, né? Então, pra mim, eu não consigo pensar. Por exemplo, eu quero uma coisa hoje, ai, de manhã, de meio-dia, já tem que estar pronto. Porque esse negócio de. Claro, a gente tem que esperar. As coisas são demoradas, o processo é longo, não é tudo na hora que a gente quer, não é tudo como a gente quer, porque se tudo fosse como a gente, como a gente quer, a gente tava do outro lado, a gente tava tirado para trás, mas não, a vida ela exige muito de ti. Como diz, né? Depois dos 15 anos é só ladeira abaixo. A vida, ela é assim, é uma roda gigante, uma hora tu vai estar em cima, uma hora tu vai estar embaixo, e é normal. A gente sempre tem que se preocupar com a nossa grama e nunca ficar sempre olhando a grama do vizinho, nunca se comparar a outra pessoa. Ai, porque fulana, ela já tem uma casa e eu não. Não tem que te comparar com ninguém. Se fulana tem isso, é porque ela trabalhou para ter isso, mas tu tá trabalhando para ter isso. Tu não pode te comparar, tu tem que viver o teu e um dia após o outro. A vida não é uma comparação. E tá tudo certo. Se hoje eu não tenho, amanhã eu vou procurar ter. Mas o que acontece para isso? Eu tenho que querer isso. Eu tenho que orar, pedir. Eu peço muito para Deus, eu oro, eu agradeço, mas eu sei que eu ficar em casa e não fazer nada não vai me levar a lugar nenhum. Hoje eu acordo 6:30 da manhã, já começa o dia, já começa a aula. Vou para o Brasil, trabalho minha jornada de trabalho no Brasil, saio do Brasil, já começa a aula. E isso eu juntei o útil ao agradável. Eu juntei a minha formação com a minha capacidade da comunicação e vou fazendo meu corre um dia após o outro. Né? Porque não adianta eu ficar em casa só querendo alguma coisa e não conseguindo. Como um dia eu li uma frase que diz assim: o nosso primeiro passo é com a perna tremendo. A gente não sabe o que vai nos esperar. A gente não sabe que pessoas que a gente vai conhecer. Tem pessoas ruins, mas também tem pessoas muito boas no caminho. E quando aparecem essas pessoas boas, a gente tem que abraçar. A vida, a gente tem que lidar com a vida de uma forma leve. A gente tem que ser gentil. E nunca lidar com a vida de uma forma pesada. Porque isso não vai te agregar. Isso vai só mais se a pessoa não está passando por um momento muito bom, vai só até piorar. Por todo lugar que eu passei, que eu trabalhei, eu sei que eu tenho uma boa referência. Porque por mais que não fosse o que eu queria, eu sempre sabia que eu precisava daquilo e eu sempre tratei todo mundo bem e sempre fiz o meu trabalho muito bem. Hoje eu tô no Brasil, a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje lá eu dou o meu melhor, eu respeito meus superiores, eu recebo ordens também. Já fiz coisa errada, todo mundo erra e a gente vai aprendendo com os erros. Mas é sempre a gente nunca desistir por uma coisinha errada ou por, às vezes, um comentário negativo, porque acontece também. A gente receber críticas é normal, a gente não pode só se abalar. A gente tem que seguir em frente. Ninguém, assim, ó, a única coisa que cai do céu é chuva. Ou tu escolhe. Ou agora, tu fica esperando por um milagre ou tu vai atrás. Sempre me falava assim, ó, ai, tu é muito sonhadora. Eu sou sonhadora, porque sonhar não custa nada. Eu vou sonhar e vou tentar realizar. Eu fico, às vezes, de noite que eu não consigo dormir, eu fico pensando na minha vida no futuro, né? Aí eu fico pensando, não, eu quero isso, mas aí eu tenho que trabalhar tanto tempo mais para mim conseguir fazer isso. Eu tenho que juntar tanto dinheiro para mim conseguir comprar outro milheiro de tijolo. Porque nada é fácil, né? Tudo é muito caro, mas a gente tem que saber a vida que a gente quer. Ou eu me contento com uma vidinha simples assim, normal, eu me contento viver tendo 24 anos e tendo um estudo e podendo fazer muito mais, ou me contento com pouco, ou eu vou atrás e tento conseguir mais e mais. Hoje em dia tá muito mais fácil, a educação tá muito mais, tem muito mais acessos, tanto acessos em faculdades EAD quanto acessos a faculdades federais.
pelo que eu acho, tem mais acessos hoje em dia do que antigamente, né? Hoje em dia a gente tem a internet, tem celular, como diz, tem chat GPT, tem tudo. Então hoje é muito mais fácil a gente conseguir ter alguma coisa, fazer um cursinho. Às vezes a gente encontra até cursos mesmo eu tenho vários cursos online de graça. Porque apareciam para mim ali, eu ia lá e fazia. Eu tava sem fazer nada. Eu ia fazer o cursinho. Então, é sempre a gente querer, como tu disse. Se eu quero, eu vou conseguir fazer. E isso é muito importante. Basta a gente querer saber o que a gente quer para nossa vida e entender. Eu tenho, por exemplo, o pessoal da minha faixa etária, eu tenho 20 e poucos anos, eu ainda tenho tempo, eu tenho muito tempo ainda. Tenho tempo de querer estudar, de querer crescer, de querer aprender aquilo ali, de querer sempre me dar o meu melhor, tanto nos aluguéis de kitnet que eu fiz e quero voltar a fazer, vou começar uma outra construção, porque tudo é um processo, é botando tijolinho em cima de tijolinho. Uma hora a gente vai, né, chegar no resultado, uma hora a gente vai chegar na nossa no nossos finalmente aí. Que maravilha. Isso é muito importante. Ó, tosse. Dá tosse. Aqui, ó. Depois eu vou tomar aqui, ó. Jogo oral. Ah, Tá não, bem? não dá pra deixar. Não, tá, faz parte. Mas o mais importante é a gente não desistir daquilo que a gente tem desejo. Ah, a gente fica acorda na madrugada. Eu me acordo muito na madrugada, não sei porque eu tenho pouco sono. Mas eu acordo cedo também. A gente acorda às 6 horas, tu acorda às 6h30, eu acordo às 6 horas, tá, tem trabalho, tu tem as aulas, tu tem o Brasil Free Shop, tem as outras aulas, tem outros afazeres também, né? E tem que acordar cedo, é assim. E às vezes às vezes dá vontade de rir, né? Mas por que a gente sonha, por que tu sonha grande? Sim, a gente pode sonhar, mas a gente precisa de algo. Claro, se a gente falar para as pessoas certas, as pessoas vão nos incentivar. Se a gente falar para pessoas que realmente não compreendem, aí elas podem nos querer nos desmotivar. Então, tem sonhos que é melhor a gente nem falar. Porque se der errado, ninguém sabe. Se der certo, pelo menos quem sabe são as pessoas que Isso é realmente verdade. Sabe quando eu fui fazer minha prova da habilitação, eu não falei para ninguém que eu ia fazer minha prova. Uma das últimas provas, porque eu já tinha feito a habilitação antes e eu tinha reprovado. A última que eu fui fazer, eu não avisei ninguém. Eu só fui fazer, porque eu pensava assim, ó, se der errado, ninguém vai saber. Mas aí, se der certo, não vai saber. Tanto que quando eu Aí passei, der certo, aí tu posta. eu não contei pra ninguém, aí eu passei, liguei pro meu pai, pra minha mãe, tu não nos avisou. Eu falei, não, porque se não desse certo, eu ia tentar de novo. Mas deu certo, aí eu falei pra vocês. Eu também, quando tirei a habilitação, quem sabe é a família, isso é nítido, né? É nítido que eu fui lá, me inscrevi, o que foi fazer? Me inscrever, isso é o mínimo. Às vezes também tem coisas que na vida, acho que você também precisa prestar atenção, hein, ó. Que 9 horas, vamos cuidar da hora, sabe? Mais um pouquinho. Que hora é a tua aula? 9h30. Tá, não vamos Moro atrasar. pertinho da academia. Quanto tempo? Dá uns 7 minutos, mais ou menos. Tá, até 9h10, então. Até 9h10 dá. Então, ó, o Marcelinho, opa, cheguei atrasado. Chegou atrasado Como aí. sempre. Tá falando bastante de ti. Tá falando bastante de ti, hein? Mas só elogio, hein? Só coisa boa. Estavam correndo quarta-feira vocês aí? Tá, a gente tava dia do desafio. Correu eu, minha dupla, que era a Bruna, o Marcelo Henrique, seu Rafa e o filho dele. Demos show ali, ó. Deixei o Marcelo lá pra trás. Eu vi o Marcelinho, atleta, já tava indo embora de moto, que eu vi nos stories dele. De motinho, tá bem. Tá certo, faz parte. Mas o que nos impede de sonhar? Então, o momento final da live, antes da gente encerrar, né? Só para poder falar isso. Acho que é muito importante. Tem sonhos que a gente não precisa falar para ninguém, né? Acho que se der errado, ninguém sabe. Se der certo, pelo menos a gente compartilha. Claro que a nossa felicidade é nós que temos que comemorar. Quando a gente conquista, como tu conquistou a carteira, eu também a carteira. Acho que nas 2 provas de moto, de carro ali, eu tenho as 2 habilitações, passei, me emocionei na hora, dá um nervosismo, mas a gente tem que tentar, entende? Eu não sou muito de emoção, eu sou muito mais razão, mas a gente se emociona porque é uma coisa que a gente quer, entende? Eu tirei a carteira, mas ainda não tenho veículo, ou não tenho, vamos desenhar, a pessoa não tem, mas uma hora tu vai ter. Tua moto, teu carro, entende? Mas começa.
Porque não vou tirar, porque não tem, mas tem que tirar, tem que fazer, é assim que funciona a vida. Às vezes as pessoas a gente não entende. Tu tem que começar algo, depois tu vai juntar um dinheirinho ali, que você financia, compra, paga a vista, não sei. Vai ver algo legal, interessante que tu vai comprar e vai usufruir. A vida a gente precisa também se recompensar. A vida não é só trabalho, pessoal. Trabalhar e trabalhar, trabalhar, dormir, acordar. Não é só isso. A gente precisa ter esse tempo. A gente precisa conquistar. E também nas conquistas vai haver frustrações. Faz parte da vida. Não passei de primeiro. Ó, por exemplo, na carteira do exemplo. Mas tenta de novo, uma hora Tenta vai. de novo. Não se compara a outra pessoa. É sempre assim, ó, tenta de novo, porque eu rodei 5 vezes na prova da habilitação e eu não desisti. Eu ganhei a habilitação de 18 anos de presente do meu pai e fui tirar com 22 anos. E eu rodei 5 vezes, mas eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou tirar. No meu caso, só rodei, mas não foi na prática, foi uma só na teórica e tá. Eu fui na prática, terrível. Na prática deu certo. Pior que pra mim deu. O Dudu tirou de carro de moto. Mas como? De primeira. Porque a gente não pode comparar. Cada um é o seu. Exatamente, cada um tem o seu tempo. E se demorar, bom, vai de novo. É prática, é para carro e moto é prática. Porque andar lá, pelo menos lá na autoescola, tem que fazer o que eles mandam. Então faz ali, seta, tal, moto é capacete, jogo lá, viseira fechada. Usando a moto. Do carro é o cinto de segurança, é os espelhos retrovisor, entende? Direitinho ali, entende? Agora nem tem baliza, eu acho que hoje em dia não tem nem mais baliza. Eu rodei 4 vezes a baliza. Facilitou, no meu caso era mais a baliza, porque eu sabia, se eu passasse na baliza, eu passo em tudo. Se eu não conseguir passar, se eu passo ali, eu passo nas outras coisas. Isso que eu pensei. Se eu passo ali, eu vou passar em outras coisas. Se eu não passo ali, eu não consigo. Aí eu sabia que quando eu fiz, eu passei ali, fiz ali, tá. Mas é que a gente tem que se preparar para o dia. A gente treina, faz 20 aulas, por exemplo, esse exemplo. Só que na hora tu tem que estar preparado, tu tem que estar inspirado, tem que estar com a áurea pronta naquilo ali. Mas dá um nervosismo, qualquer pessoa fica nervosa, não existe isso. Mas uma hora, imagina o dia que tu conquistou, depois da 5ª vez, com certeza, aí o que estava carregado ali dentro, tu soltou para não ter emoção, lágrimas, pular, dançar, sei lá. Como é teu jeito, entende? Cada um reage de uma maneira. Uns choram, uns dançam, pulam, aê, finalmente, consegui, entende? Cada um tem o seu jeito de se expressar, entende? E isso é muito importante. Nada nos impede de conquistar, só a gente querer. Uma hora vai. Bater na trave, uma hora vai. Uma hora é gol, uma hora vai. E às vezes dá errado, às vezes dá certo, mas a gente só vai saber quando a gente fizer. A gente só vai saber o resultado, se vai dar errado, se dá certo, se tu tentar. Se tu não tentar, tu nunca vai saber. Então, eu não gosto de ficar com a dúvida, né? E se? Não, vou tentar. Se deu errado, deu. Se deu certo, ótimo. Vamos ver aqui a Giza Pedrosa. Faz parte. Se não tentar, nunca saberá se poderia ter dado certo. O bizu, do quartel, tá? O bizu do quartel. É fazer o teu melhor e pedir que Deus abençoe. Essa é minha tia. Manda um abraço para ela, para tua tia. Que bom, começou a seguir. Uma das kitnet. Olha aí, que bom, isso é importante. Errar faz parte, mas uma hora vai acertar. Exatamente. Uma hora vai. E aí, quando a gente acertar, a gente se alegra, celebra. Qualquer conquista na vida, desde um diploma. Tipo, independente se é uma coisa grande, entendeu? Para cada um, talvez para mim é algo. Para a pessoa parece que o meu sonho é algo simples, mas para mim é algo grande. O teu também. Tipo, cada um tem seu sonho, independente do que quer. E quando a gente se realiza, não há preço que pague. Como é que ela pode comentar? Dudinha ali o que eu estava escrevendo antes de enviar. Temos muito orgulho dessa menina. Isso mesmo. Temos muito orgulho, concordo. Obrigada, tia. Concordo mesmo. Que bom. E todo mundo. E uma coisa que eu queria falar. Eu sou muito nova ou sou muito antigo? Vamos falar mesmo. Eu sou muito antigo. Eu sou muito nova. A vida a gente pode começar quando quiser. Eu tenho... Ela tem 24 anos, eu tenho 25. Você tem 40, 50, 70, 60, 70, 80. Começa a vida. Nada te impede de recomeçar. Eu tô muito antigo, muito velho. Ou eu tô muito novo. Começa. Vai. Algo novo, vive a vida é para aproveitar. Não é aproveitar só quando eu tô numa festa ou só lazer.
tem um momento que tem que levar a sério para poder a gente poder desfrutar. Aí sim tu vai poder aproveitar teu final de semana, aí tu vai poder viver tranquilo, em paz, consigo mesmo. Mas tu sabe que a pessoa realizou aquele desejo, entende? É uma realização pessoal. E quando a gente tem uma realização pessoal, a gente desfruta. Então a gente gera uma recompensa dentro do nosso corpo, do nosso sistema, né? Isso é muito Exato. importante. Então, para nós encerrar a live, que tem aula. Eu estou convidando essa aula aí. Bom, cara, até vou ler aqui, é isso que eu vou ler. Bom, todo final de live tem um conselho. E esse conselho a gente precisa compartilhar. É uma mensagem, de tantos conselhos que a gente já falou aqui, né? Mas o meu final de live, a Duda vai compartilhar aquilo que ela acredita. Uma palavra, um versículo, uma mensagem, conselhos que ela leva para a vida. Então, o que tu pode nos compartilhar para alguém que quer começar algo na vida, para alguém que quer recomeçar na vida, aquilo que tu acredita como lema de vida? O que tu pode compartilhar para nós? Bom, um conselho que eu dou é assim, ó, sai da tua zona de conforto, enfrenta a vida real. Realiza teus sonhos, faz o teu corre. A vida é tua, tu que vai viver a tua vida. Tu escolhe como tu quer viver. Tu escolhe se tu quer viver a tua vida bem, tua vida boa, tu escolhe como tu quer. Isso só vai impactar em ti mesmo, no teu futuro, no teu amanhã. Então, eu digo assim, ó, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo, porque o não a gente já tem, a gente já nasce com o não. A gente tem que ir em busca do sim. Todos os dias a gente tem que levantar, fazer a nossa batalha do dia, a gente chegar, descansar, enfim, e muito mais. Nada cai do céu, a vida ela não é fácil, é difícil, é complicado, tem perrengue, tem vezes que a gente quer, como posso dizer, a gente quer desistir, a gente desanima às vezes, porque nem sempre a gente tá bem. Todo mundo tem problemas familiares, pessoais e muito mais, mas a gente não pode também, claro, tu quer ter um tempo para ti, tu deve ter um tempo para ti, mas tanto na prática do esporte, tu vai ter um tempo para ti, para te cuidar da tua saúde, da tua vida, da tua aptidão física e muito mais. No meio do relacionamento, tu vai ter aí uma pessoa para te ajudar, vai ter ou não vai ter. Isso é tu que decide, mas é tu que decide como que tu vai levar também esse relacionamento com decisões, enfim. E isso também serve na tua vida profissional. A nossa vida, ela é baseada nas nossas escolhas. Eu plantei hoje, eu vou colher amanhã. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, mas isso depende da gente. É sonhador que nem eu? Vai, sonha. Sonhar não custa nada. A gente sonha bastante para a gente conseguir lá na frente realizar esses sonhos. E é isso que tem que ser. Tem gente que julga quem é sonhador. Eu sou sonhador, cara. Um dia eu falei que eu queria ir pra Disney. E me falaram, mas tu tá louca? Aí eu falei, me deixa que eu vou fazer um pacote da CVC e vou pra Disney. Nem sei se a CVC paga, mas deve fazer. E eu falei assim, um dia eu vou Vai ter realizar. passaporte para entrar nos Estados Unidos, né? Um dia Ou eu vai vou ir. com você, mas vai entrar. Não sei como, mas eu vou ir. Vai Mas é entrar. aquilo, a gente não pode ter medo de enfrentar. A gente não pode ter medo de sair da nossa bolha. Porque às vezes a gente fica numa bolha, a gente fica preso. E a gente vai ver, a vida passa num estralar de dedos, cara. A vida passa muito rápido. E quando tu vai querer fazer, tu pensa, cara, eu podia ter feito aquilo. E tá tudo certo. A gente toma decisões ruins. A gente toma decisões boas. É a vida. A gente erra, a gente aprende. Errou, faz de novo. Mas assim, ó, te desafia. É gratificante a gente se desafiar e conseguir vencer aquele desafio. Porque não é fácil. Como eu disse, se fosse fácil, todo mundo faria a mesma coisa. Se fosse fácil, todo mundo teria a mesma coisa, todo mundo seria rico. Mas a vida não é fácil. A gente tem que correr, a gente tem que levantar da cama de manhã cedo e ir atrás. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para conseguir outras. Gente, não é fácil. Um celular de um ano, um bem material que a gente quer, pá, a gente trabalha para isso. Eu sei, a gente trabalha para isso, mas também a gente tem que botar prioridades na nossa vida. A gente tem que priorizar várias coisas que no amanhã vão nos fazer bem. Na minha questão, foi meus kitnet, que eu sabia que eu investindo ali, uma hora vai voltar para mim esse investimento. E é isso, é esperar, é aguardar o tempo de Deus, é orar, é pedir.
Me abençoa, abençoa minha vida, abençoa meu trabalho, que eu consiga executar isso aqui bem, que hoje seja um dia bom, que eu consiga cumprir com meus objetivos, com as minhas metas. Amanhã é outro dia, a gente acorda e a gente vai fazer a mesma coisa. Por mais que às vezes seja cansativo uma rotina. Às vezes a gente fica meio cansado da rotina, mas a gente não tem o que fazer. Tá cansado dessa mesma rotina? Sai da tua zona de conforto e vai atrás de outra coisa. Vai atrás do melhor, vai evoluir pessoalmente, financeiramente, que é muito importante. Hoje em dia a gente sabe quanto isso é importante, né? E se tu tem uma oportunidade de estudar, se tu tem uma oportunidade de construir, de fazer um negocinho teu, faz. Eu sempre digo, faz. Errado? Não vai dar errado. Por que não vai dar errado? Porque tu já tentou fazer. Deu certo só de tu tentar. Tem gente que não tenta. Tu já venceu só de tentar fazer o que tu queria fazer. E tá tudo bem. A vida é assim, a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando. E é isso, nunca te compara, não olha pra grama do vizinho, foca na tua grama, arregar tua grama, deixar tua grama bem verdinha. E assim a gente vai crescendo espiritualmente, né? E fisicamente. Que palavra, que mensagem. Ó, arrepiei. Falou muito bem. Olha que conselhos. Hein? Isso é muito importante. A gente não pode parar. A gente tem que continuar, a gente tem sonhos, a gente tem desejos. Nada nos impede, é só a gente querer começar a vida, iniciar, apertar o play. Então a gente tem que apertar o play para poder começar. Isso é fundamental. Então eu encerro minhas lives orando, né? Todas as lives, todo mundo participa, eu faço uma oração, agradecendo a pessoa que participou. Então, se você quiser orar comigo aí, ore, tá? Para poder, depois a Duda vai dar sua aula aí. Isso é muito importante. Então, eu vou orar exato momento. E se quiser, ore também, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Esse bate-papo top, descontraído, justamente com a Maria Eduarda, que trabalha no Brasil Free Shop como comunicadora, no marketing, professora também de educação física. Também tem seu empreendimento de aluguéis de kitnet. Isso é muito importante, é muito bom saber que é uma jovem que se dedica, se esforça, tem uma família que apoia, que está junto. Isso é muito importante, né? A família é a base de tudo, é o nosso maior patrimônio que nós temos, né? E isso é bom. Peço, Deus, abençoe a vida dela, a sua casa, a sua família, os seus, grandemente. Que tudo que ela for fazer, que seja bem sucedido e próspero, que esteja com boas pessoas, aliados, que venham a acrescentar, somar na vida dela, e abençoe a vida dessas pessoas que estão assistindo, que vão assistir a live. Que o Senhor abençoe, se não estão num dia bem, num dia difícil, que o Senhor venha entrar na vida delas, dessas pessoas, venha dar o fôlego de vida, a paz que não está naquele ambiente venha começar a ter, a alegria que está faltando venha voltar, que as lágrimas derramadas, quem sabe de não dormir bem, que o Senhor venha no outro dia, diz um versículo, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmos 30, versículo 5. Então venha alegrar a vida dessas pessoas através da sua presença. E que todos sejam abençoados, que tenham uma vida abençoada e que todo mundo venha crescer juntos em unidade. Cada um com a sua área, cada um com o seu propósito, que isso é o mais importante. Então essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, muito obrigado por ter participado comigo da live. Hein? Obrigado a todos vocês, ao Samuel, o Vitor. Deixa eu ler aqui quem está ainda na live. A Ligiane, o Samuel, o Vitor, Rafael, Gonçalves, um forte abraço. A Giza, Marla e Carla. Todo mundo aí. Uma boa noite para vocês, Deus abençoe. Agora, desejar uma boa aula para ti. Obrigada. Né, o que tu tem. Então, agora eu encerro a live. E muito obrigado aí, vocês que terem participado. Sigam, compartilhem. Eu vou deixar salvo depois vai para o YouTube, vai para o Face. A gente precisa fazer o que a gente gosta. O que a gente gosta e ama não é cansativo, não se torna somente um trabalho, né? É para a vida toda. E aí a gente vai descobrindo aonde a gente prefere estar. Ah, eu tentei nisso. Tá. Aí vem outra oportunidade. Vai, tenta viver essa aventura. Viva o sim, aceita o sim. Não fica só no não, pois é. Para poder viver coisas novas. E com certeza pessoas também vão ser alcançadas através da nossa vida. Quem sabe num dia difícil, um abraço, aperto de mão, como no caso delas, as propagandas, as vendas, isso é muito importante. O reconhecimento ele vem.
Mas ele vem de muito trabalho, de muita dedicação. Do pouquinho que a gente faz todos os dias, Deus honra a vida daqueles que honram. Então a honra chega e o reconhecimento ele vem. Através de esforço, trabalho, amar aquilo que faz, isso é importante. Então encerro a live nessa noite. Agradecer a todo mundo, desejar uma ótima noite. E tá, e vamos lá, sextou. Vamos lá, vamos adiante. Bora lá. Tchau, tchau. Tenha uma Tchau, boa tchau noite. e boa noite. Igualmente.